Jesus, por exemplo, que o pessoal fala, ele andava com prostitutas, não sei o que e tal, tal, tal. É, ele estava adquirindo seguidores também, né, ganhando força. O Estado talvez não poderia ter condenado ele a agir contra o Estado por justamente implantar esse senso crítico ali no pessoal da época, nesse sentido. Falar, Hum, ó, o Estado tá fazendo alguma coisa. Existem escravos, não sei o quê, a gente é contra a escravidão, não sei. Tô pensando aqui. Não, eu te diria o seguinte, sabe, Cauê? É, eu não estou me referindo a Roma como uma democracia, nem como uma tirania. É um império. E o que Jesus fez num pequeno movimento de resistência camponesa, por que esses caras estão resistindo? Porque no contexto imperial romano, pesam sobre os camponeses, não apenas os galileus, mas os camponeses da Gália, da Bretanha, da Península Ibérica, os camponeses do Egito, da Síria, sabe? Calma aí, eu já sei o que, que vocês vão falar, eu já sei. Eu conheço os reclamantes. Cadê as evidências do movimento de resistência? Que não sei o que, revolucionário e Marx. Calma! Vamos ouvi-lo. Calma. Segure os seus dedinhos, que já estavam aí digitando. Calma! Vamos ouvir o professor. Calma! Segura um pouco, calma. Eu vou dizer o momento certo para você começar a colocar seu comentário. Calma, espera aí, em relação a esse assunto, calma. Do que chamaríamos hoje Turquia, que é as províncias lá da Bitínia, do Ponto. Então, o que está acontecendo com esses camponeses é que com a estruturação do Império Romano e o domínio dessas vastas áreas sob o controle de Roma, um ponto pela primeira vez vai aparecer. Hum. É a noção de que a terra tem valor. E, portanto, valor no sentido monetário, de riqueza. E, portanto, no processo de construção do império, ela passa a ser lida como uma propriedade privada, que se compra e que se vende, em oposição a um controle comunal da aldeia. Então, se todos que nasciam naquela aldeia, na Gália, no Portugal, em Portugal romano, ou na Galiléia romana, se aquilo era comunal, passou a ser propriedade privada. Então, esses camponeses começam a perder suas propriedades, seus bens, seus meios de produzir a terra, as redes, os barcos que saíam para pescar. Eles vão perder isso. Ó, isso é um fato. Calma, não começa a reclamar. Isso aí, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Da onde eu dei o play até o momento. Isso é um fato, isso aconteceu, isso é história, isso é fato. Então você tá ouvindo, tá vendo? É que você tem que ouvir. Ouve primeiro, calma, não tô falando ainda da questão do movimento de resistência, não. Ele vai chegar lá. Estou dizendo dessa questão. Isso aconteceu. As questões das propriedades, dos impostos, que ele vai falar também. Então, calma, você está muito nervoso. Você está combativo. Para com isso. Você está muito querendo atracar, já brigar com o professor Chevitarese. Calma. Ouve. Você vai ter o seu momento. Calma. Isso passa a ser de proprietários. Então, isso já é um ponto de tensão violento. Ato contínuo vão incidir sobre esses camponeses, em todo o Império Romano, 3 grandes impostos. O imposto para o império, porque o império só existe porque tem tributos que ele vai receber, que serão canalizados normalmente para a capital do império, no caso em questão, para Roma.
Perdão, Segundo, André, a gente tá falando em que época exatamente ali? século Aqui- I. Eu estou me referindo a Jesus mesmo. Bem na época ali. Sim. Aqui é Brasília. Segundo ponto, o Império Romano, ele não existe, como aliás nenhum império no mundo antigo, moderno ou contemporâneo, nenhum império existe sem a colaboração local. Então você precisa ter, em todos os pontos onde você controla, uma elite local que está te apoiando. Do contrário, não tem exército que dê conta de manter o império. O Império Americano hoje existe porque, nas mais diferentes regiões em que ele controla, ou exerce hegemonia, existe uma elite local Sim. que respalda esse império, ou essa lógica imperial americana. Em Roma é a mesma coisa. Então, existe uma elite local judaica que está também se beneficiando do próprio império, e o império se beneficiando dela. Esses caras também cobram pela terra, pelo barco, pela rede. Ó, também está pegando dos camponeses bens, mercadorias. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Ó, eu tô inscrito no canal de corte, eu tô inscrito no canal de cortes e também tô inscrito no canal Cauê Santos. Então, faça o mesmo. Vamos lá, calma. Professor André Chivitarese, ele vai explicando devagarzinho. Vai com calma. Você já estava querendo reclamar de novo. Você é impaciente, você. Calma, rapaz, calma. E, por fim, no caso judaico específico, terceiro, tem um templo que vive também de ofertas. E o grosso dessas ofertas reside sobre esse universo campesino, nas grandes festas judaicas. Em suma, de cada 4 peixes que os caras pescam, um fica com eles. Nossa. 3 vão embora. Sério? Sim, é uma violência. Mas isso não é o André Chivitarese quem está dizendo. Isso são cientistas que se reúnem em congressos nacionais e internacionais, que estão publicando livros, que estão demonstrando, por meio de documentos romanos, como esse processo se dava. Uhum. Ó, até agora ele está falando do contexto do universo ali da Palestina do século I. Ele ainda não falou desse movimento campesino de resistência. Ele falou o contexto. E aí, nesse movimento campesino de resistência, estaria inserido o personagem do Jesus histórico. Ele vai explicar. Calma. O professor André, ele vai gradativamente, paulatinamente. Vai, calma, nós vamos chegar lá, vamos lá. Então há uma violência. Então o que faz o movimento de Jesus com ele vivo? O movimento de Jesus com Jesus é o que eu chamo. Porque existe o movimento de Jesus sem Jesus, quando Jesus já morreu. O que Jesus faz? Ele instaura um império, né? Que ele chama o reino de Deus. Então existe o Império Romano e esse cara, como a referência dele, política, é um império romano. Ele instaura o reino de Deus. Agora vocês podem falar, agora vocês podem digitar aí o que vocês quiserem. Vambora, porque... Mas esse império, professor André Chivitarese, implementado pelo Jesus histórico, na perspectiva acadêmica, científica, da qual é o que temos de majoritário hoje entre os historiadores, inclusive aqui no Brasil, só tem uma questão que já tem antes esse reino de Deus na literatura judaica, tipo enoquiana, na literatura dos macabeus.
sabe? Já se fala de reino vindouro. Entendeu? Então já tem uma galera que já está falando de reino de Deus. Alguns irão interpretar que os essênios também já estavam falando desse reino de Deus. Esse reino de Deus já estava ali muito antes do Jesus, inclusive nos Macabeus, o reino vindouro. Entendeu? Então esse reino messiânico está transbordante na literatura enoquiana, por exemplo, que era a literatura ali do judaísmo popular, de acordo até com o nosso PhD, doutor, teólogo, professor Oswaldo Luiz Ribeiro, e algo que eu também já demonstrei aqui, abrindo os textos enoquianos, tanto fragmentos que são fragmentos da Caverna 4 de Qumran, em aramaico, tanto ali o livro das parábolas, né? Então, eu não consigo ver necessariamente que a pessoa do Jesus histórico teria feito essa implementação. Eu trago isso, ainda que seja para um número reduzido de pessoas. Isso aí já estava ali, né, circulando no meio popular, e podem ter atribuído isso ao personagem, porque era um anseio de já mais de 2 séculos. Então pode ter existido apenas uma atribuição literária, porque isso já estava em voga, já estava ali no bojo dos acontecimentos daquele judaísmo ali do século II ao século I da Era Comum, século II antes da Era Comum ao século I da Era Comum. Então, bom, é apenas a minha opinião sobre isso. Vamos lá. E quais são as bases do reino de Deus de Jesus? Primeiro, um reino de justiça, em oposição à injustiça de César. Segundo, um reino de paz, em oposição ao reino de guerra de César, representando o Império Romano. Terceiro, um reino de comensalidade, de comida, fartura, de sentar na mesa com pessoas com quem você normalmente não sentaria. Aí entra a prostituta, entram aquelas pessoas marginalizadas, que essa é a dimensão do cara. Em oposição a um reino de César, da carestia, onde de 4 peixes os caras levaram 3 e eu passo fome. Tudo bem, mas isso já existia, professor. Isso já existia. Para mim, você está... Minha opinião, você está descrevendo. O que eu li, o que eu vi, o que eu estudei, você está descrevendo os manuscritos que eu li do Mar Morto. Isso já estava nos manuscritos do Mar Morto. A exceção de uma especificação muito clara que tem nos evangelhos, isso eu tenho que concordar, das questões das mulheres, sendo elas do trabalho ou não, né? Até do trabalho, das prostitutas ali. Tirando esse muito claro que há esse apelo nos evangelhos, sim, mas isso já estava lá nos essênios, esse reino de Deus de comum partilha de bens e fartura, comida, ninguém passa fome. Aí você tem até as passagens das multiplicações, que são contraposições também a estas questões imperiais, mas já existia. Não é algo... Porque dá a impressão, professor, você falando, que é algo exclusivo do personagem Jesus. É exclusivo dele, só que não é exclusivo dele. Isso já temos um reino de justiça. Literatura enoquiana. Literatura essênica. Literatura, manuscritos do Mar Morto, para não dizer essênica. Reino de justiça. Reino de justiça já estava nas perspectivas daqueles que estão ali minimamente no século II a.C. E isso não é nem por causa dos romanos, já era por causa dos problemas que aconteceram na época de Antíoco Epifânio. Então isso já existia, já estava atestado. E um quarto elemento que eu agrego a essa dimensão de reino, um reino onde homens e mulheres são chamados a participar
em oposição à falocracia, ao poder do pênis do Império Romano, que sempre estava centrado na mão de homens. Então, um minúsculo movimento camponês que é instaurado no aqui e agora deles, que tem uma dimensão transformadora da vida. Não vejo isso. E isso os essênios já faziam. Os essênios já faziam isso. Aí vai dar um problema danado isso aí, rapaz. Eu acho que eu já sei por quê. Eu acho, né? Que é por isso que o pessoal persegue o André, né? Porque ele tem uma opinião, um posicionamento através das pesquisas científicas da área da história em que ele realiza, não vou dizer de opinião, né? Que isso ele afirmou que é resultado de pesquisas, só que eu acho, professor André, que você está abrindo uma porta para um outro lugar. Minha sincera opinião. Que qualquer pessoa que começar a questionar esses princípios e fazer a seguinte pergunta: estes princípios já tinham sido estabelecidos por alguém ou por um grupo antes do Jesus histórico? Sim. Sim. Em oposição aos romanos? Sim. Quem? Os essênios. Eu acho que estamos criando um outro problema. Minha opinião. Quem sou eu? Não sou ninguém. Sou um mero teólogo, né? Não sou ninguém. Mas eu abri os textos aqui dos manuscritos do Mar Morto e nós vimos isso aqui. Então eu estou falando de algo que não só eu posso dar a minha opinião e dizer que sim, mas que todo o universo VOB que acompanhou essa época dos nossos estudos. Abrimos os manuscritos, as traduções de Florentino Garcia Martínez, as obras de Gesa Vermes, entre outros estudiosos da área, e nós vimos isso aqui. Então você está abrindo a porta para quem quer cavar mais, de falar daqui a pouco que Jesus era um essênio. É isso que eu vejo. Eu não tenho essa opinião, estou deixando bem claro. Para mim, não foi um essênio, mas a porta está aberta. Porque está muito bem elencado na fala do professor André Vitarese o que, na visão dele, seria esse Jesus histórico e o que seria esse movimento campesino, essa revolução campesina. Aí essa revolução campesina, ou estas ações de resistência campesina que estão sendo elencadas pelo doutor André Vitarese, são coisas que os essênios já estavam estabelecendo ali, minimamente, no século I, antes da figura do Jesus histórico. Social não é um movimento religioso. E lembrando, livros que nós abrimos aqui artigos científicos e acadêmicos do mundo inteiro, alemães. Nós lemos aqui artigos científicos até falando da questão feminina entre os essênios. Nós abrimos artigos científicos aqui, livros dos essênios e a medicina, que é a questão das curas, da vida comunitária dos essênios. Nós aqui dissecamos esse assunto de fato, e eu não estou mentindo, o público do VOB acompanhou isso aqui. Opiniões, artigos científicos, diversos acadêmicos. Foi mais de 1 ano estudando sobre os essênios aqui, tanto que o universo VOB abriu e nós temos agora o canal Casa dos Essênios. E, aliás, se inscreva no canal Casa dos Essênios. Nós estudamos tantos essênios aqui que, a pedidos, né, da nossa audiência, abrimos aí o universo VOB, temos o canal Casa dos Essênios, o Zoroastro, professor Carlos Alexandre Costa, o canal de Costa, ou seja, o VOB virou um universo e que ele vai aumentar. Tudo por causa da nossa audiência que se aprofundou nesses assuntos juntamente conosco aqui no canal principal do universo, Verdades Ocultas da Bíblia. Porque não existe religião, não é? Nenhuma religião do mundo desce do céu para a terra. São seres humanos quem fazem as religiões. Você tem ali o livro do Yuval, né? Sapiens, né? Harari. Livro. Você tem um livro dele ali na tua estante. O que esse cara está dizendo? Isso é um cientista. O que ele está dizendo? O Sapiens, a nossa espécime, ela aparece
entre 250 mil a 200 mil anos. Beleza? Nós, cientistas, somos capazes de detectar quando vai aparecer os primeiros prédios construídos intencionalmente para fins religiosos, entre 11 mil a 10 mil anos atrás. 11 mil anos. Então, olha só, nossa espécime, sapiens, Homo sapiens, vamos botar na baixa datação, tem 200 mil anos de vida. As primeiras referências da nossa espécime fazendo prédios para abrigar uma divindade tem entre 11 mil a 10 mil anos. Implica dizer, não está no DNA do sapiens religião. Religião é cultura. Nós não nascemos religiosos. É uma construção da sociedade. Nós podemos aprender a ser religiosos. 2, se a gente aprende, né, obviamente que a probabilidade desse aprendizado no Brasil te ensinar a ser cristão é infinitamente maior do que você ser hinduísta. Percebe? Totalmente. Então, não é obra do acaso que 87%, 88% da população brasileira seja cristã. Não é porque aqui o ministério das igrejas é muito forte. Não, é muito mais fácil o cara nascer num berço cristão do que ele nascer num berço islâmico. Entende? Então, religião não está no gene. Se religião é cultura, não é? O que vai impactar mais é o tipo de religião que tem naquela região em detrimento de outra. Então, isso tem 11 mil anos. A gente está iniciando a nossa caminhada do ponto de vista de religião. Outro dado interessante que os cientistas nos dão: monoteísmo aparece no último milênio antes da Era Comum, particularmente com os persas. Então, nós estamos falando do monoteísmo ter alguma coisa em torno de 2.500, 2.600 anos. De 200 mil anos que nós temos. Então, a experiência monoteísta é também muito recente. Concordo. Então, nada disso, a ciência não vai explicar isso como sendo do céu para a terra. Toda e qualquer experiência religiosa sai da terra para o céu. Somos nós, os sapiens, que fazemos a religião existir. Somos nós. Mais ninguém. Então, nesse caso, o reino de Deus instaurado por Jesus é a crença que esse Jesus de Nazaré tinha na sua divindade Yahvé, que ele chamava de Abba, de papai, papaizinho, de uma relação muito íntima, que ele está instaurando aqui na Terra. Então, esse cara vai ser capturado. Por quê? Porque ele está fazendo um movimento de oposição a Roma. Isso é, essa ideia louca que hoje a gente tem, olha, cara, religião é uma coisa, política é outra. Isso não existe. Porque o mesmo cara que faz política é o mesmo cara que faz religião. Ou o mesmo cara que faz política é ateu. E se coloca contra a religião. Percebe? Então não tem como separar essas coisas. Eu percebo, inclusive aqui na plataforma, tem uns que tentam dizer que não, mas é exatamente isso que acontece. Jesus não era um homem religioso. Jesus era um homem profundamente religioso, profundamente político, profundamente social, profundamente econômico, profundamente antenado com seu tempo e seu espaço. Então, esse cara vai ser capturado e retirado do anonimato. É nesse momento que a gente começa
a ter acesso a um camponês que não deveria ter nome, que deveria ser enterrado como um Zé Ninguém, que começam a aparecer informações. Então eu acho muito curioso como youtubers, porque esses caras não podem ser pesquisadores, que se fossem entenderiam essas complexidades. Então, como os youtubers... Engraçado que uma vez eu falei isso no canal e também o pessoal ficou meio bravo comigo. Eu falei, não, mas na época que ele, se ele viveu ali, a partir do ano 0, ele não era ninguém, ele não era famoso, ele não era conhecido. Caso tenha existido, ele era um outro como outra pessoa qualquer. Eu fui odiado pelos fundamentalistas, eu fui odiado pelos ateus. Não! Eu falei, mas isso aí é meio, né, meio óbvio, né? Porque era assim com todas as pessoas no mundo antigo. Se você não fosse alguém relevante, você nunca teria resquícios na história, como foi assim para 99,9% das pessoas na antiguidade. Nem existiram do ponto de vista histórico. A gente não sabe quem foi. Trabalham com a dimensão de que, mas a gente não tem fonte sobre Jesus, né? Particularmente fora do universo cristão, no contexto do século I. Verdade. Mas escuta, você não está falando de um cara poderoso, rico, que vive numa cidade, que comanda alguma porra. Ele não comanda coisa nenhuma. Esse cara é um camponês miserável, analfabeto, rapaz, que está mobilizando 30, 40, 50 pessoas. Essa dimensão que vai ter de Jesus como Hércules, de Jesus como Zeus, de Jesus como Asclépio, como outras divindades, isso é um processo de divinização. Isso é o Jesus teológico, mas não é o Jesus histórico. O fato de Joséfo mencionar Jesus em seu livro, aliás, eu também tenho um trabalho mostrando que das duas falas de Joséfo sobre Jesus, uma relativa a Tiago, ninguém contesta. Tiago, irmão de Jesus. Essa é a primeira fala de Joséfo. Quer dizer, ninguém contesta isso. Então veja, um Joséfo. Porque o que é a literatura grega? O que é a literatura judaica? O que é a literatura romana, latina? Esses caras, quem sabe ler e escrever? Esse é um outro dado legal. Quem sabe ler e escrever? 2% da população imperial romana. É uma estimativa, não é estatística.